Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de sabatinas do Metrópolis com os 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo, mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Eu sou o Fábio Leite, diretor da sucursal do Metrópolis de São Paulo. Estou acompanhado do repórter Renan Porto para entrevistar o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Ele que é o último entrevistado da nossa série de sabatinas. Marçal tem 37 anos de idade, é empresário, influenciador e disputa pela primeira vez a cadeira de prefeito da maior cidade do país. Candidato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? E a gente espera que nessa 1 hora de conversa as pessoas possam conhecer melhor o senhor e as suas propostas para a cidade. Vamos lá. Candidato, tenho começado as entrevistas falando um pouco de política e campanha e depois entrando nas propostas, né? E nos problemas da cidade. Vou começar essa sabatina falando para o senhor que essa eleição na prefeitura tem sido marcada por um nível de agressão verbal e física sem precedentes, né? São inúmeras ofensas pessoais em debates, entrevistas, nos programas de TV e nas redes sociais, né? Chegamos ao ápice ali do episódio da cadeirada, o senhor foi vítima de uma agressão desferida pelo candidato da Atena, e no último debate do Flow, mais um episódio ali nos bastidores envolvendo um assessor da sua campanha e o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes. O senhor já disse em algumas ocasiões que o senhor pediu perdão pela postura em debates. No SBT, o senhor chegou a falar que as pessoas tinham conhecido a sua pior versão e que agora ia apresentar a melhor versão. No que diz respeito a ofensas ou apelidos que o senhor estava usando nos debates. Isso estava irritando os outros candidatos. Ontem, eu digo no debate último do Flow, o senhor voltou a ter algumas rusgas ali nos bastidores com o prefeito Ricardo Nunes, falando lá do tchutchuca do PCC. Depois, no debate ali no final, onde o senhor acabou sendo expulso, o senhor citou outro apelido, Bananinha. Estou fazendo todo esse contexto, candidato, porque a minha pergunta é o seguinte: o senhor também nos debates tem falado muito da importância do exemplo, né, que as pessoas, quem almeja o cargo de governante precisa dar. O senhor fala isso, cita até a questão dos atributos físicos, né, citou isso no debate do SBT, um exemplo de cuidado de saúde, né, fazendo referência ali a alguns adversários, então, comedor de açúcar, inflamado, enfim. A minha pergunta é, candidato, assim, que exemplo o senhor dá com essa postura no debate, principalmente para o público mais jovem? E a gente viu isso na Bienal do Livro, é um público que segue o senhor, né? Essa postura que o senhor tem tido nos debates, que exemplo que o senhor acha que ela dá para essa juventude? É exemplo de alguém que está de saco cheio, né? Obrigado aí pelo convite de estar aqui. Impressionante você explanar 2 minutos para fazer essa pergunta. O que está acontecendo aqui em São Paulo é que existe o consórcio comunista do Brasil, implantado aqui. Já tinham definido que o Boulos seria o prefeito, né? O Bolsonaro acabou arregando para o Valdemar Costa Neto, que sacou o Salles. Eu percebi, eu não iria ser prefeito. Eu sou o único desses candidatos que não tem sonho em ser prefeito. Eles estão desesperados, eles dão cadeiradas. O marqueteiro, desesperado, foi ele que começou a agressão, inclusive. Eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que isso é uma mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. A gente noticiou a agressão. Noticiou a agressão. E noticiou depois o vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi. Isso é uma mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram. Não, ele foi levado para a delegacia. Não foi levado. Ele foi no nosso carro. E ele foi lá para registrar um boletim de ocorrência. Ele registrou um boletim de ocorrência de artigo 29 do Código Penal, que é a lesão corporal. Ele foi agredido. Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não veiculam e por mais que o Renan pareça um garoto que está iniciando a carreira dele, ele é um bom garoto, eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto, os editores é que não são bons. Vocês distorcem por receber... Quais boas notícias não foram? Qualquer boa notícia. Por exemplo, pega uma notícia do Metrópolis aí que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra nordestina. Não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia... Então, depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul.
parei minhas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais e aqui é o grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar para o consórcio comunista do Brasil. Eu falei da minha postura como governante. O governante tem que ter peito para ir atrás disso. Ontem ficou claro que o Tramontina estava a serviço desse consórcio. O Flow recebeu R$474 mil da Prefeitura de São Paulo e ano que vem eu faço uma promessa para o nosso povo de São Paulo. Eu vou cortar a bolsa imprensa. Não vai ter bolsa imprensa. Pra você ter uma noção, a Rede Globo sozinha recebe mais de R$100 milhões. E você, na fila do hospital, você com esse rio, que é um lixo, você com o pior ar do mundo. Hoje o ar está tão problemático que você está fumando 4 cigarros por dia, para você ter uma noção. Chegou esse ápice aqui essa semana. Isso vocês noticiaram bem. Então, assim, aqui está o grito de liberdade. E se o povo não se levantar nessa revolta popular contra esses canalhas, eu quero ver quem que suporta isso. Hoje, nesse exato momento, aqui agora, está completando 24 horas que eu estou num jejum só de água. Eu vou ficar 7 dias e eu vou falar para vocês que isso aqui não é uma briga só de eleição. Isso aqui é uma briga espiritual, emocional e física. Eles todos estão contra mim. Não faz sentido nenhum num debate, um sorteio fazer eu sair 3 vezes com a Marina e o mesmo sorteio sair 4 vezes. Isso é improvável na matemática. Improvável. Então, assim, o Tramontina não interrompeu a fala da Atena, ele ficou por 2 minutos me destruindo. Quando ele termina a fala, eu sou jogador, eu percebi isso. Eu assinei a regra. Ele deu uma advertência, só que ele falou por 30 coisas diferentes ao meu respeito, denegrindo minha imagem. Quando eu fui falar, ele me deu uma advertência, eu falei, agora espera, eu tenho a minha fala. Ele interrompeu todas as vezes, faltando 10 segundos. Se eu quisesse baixar a cabeça para essa injustiça, eu ficaria e não seria expulso. Aquilo ali é um absurdo. Alguém expulsar faltando 10 segundos, justamente porque eu não tive a liberdade de falar o que eu tinha que falar. Eu estou sem minhas redes sociais, eu estou sem dinheiro público, eu estou sem tempo de TV. Sem rádio, sem padrinho político, sem direito de terminar uma fala num debate, ou seja, tô de saco cheio. E não adianta, não dá para comportar, não dá para ter comportamento de cordeiro perto de comunista. Esses caras são uma praga da política nacional, sim. Certo. Sei que o senhor não viu a sabatina que a gente fez com o prefeito Ricardo Nunes, convido o senhor a assistir para o senhor ver... Não dá nem visualização, não vou perder meu tempo com isso, não. Não precisa ver a imparcialidade do Metrópolis nesse processo. Não vou perder meu tempo com isso, não. Eu perguntei do exemplo porque, assim, a gente vê, e é um tema... Volto a dizer, o senhor, na Bienal do Livro, o senhor foi... vários jovens foram lá querer falar com o senhor, pegar autógrafo. Eles já estavam lá. Que já estavam lá e foram atrás do senhor e tal. O senhor tem jovens e seguidores. Eu volto a dizer porque minha pergunta é se esse tipo de postura, por exemplo, não estimula o bullying, por exemplo, com os apelidos jocosos. O bullying é uma prática que a gente tem que... ladrão. Você perguntou para ele? A gente tem que tratar... Foi você que fez a entrevista? Oi? Ele me chamou de tchutchuca do PCC. Você falou o que Perguntei outras questões para o prefeito. Os jovens, é o seguinte, vocês precisam ter coragem, não ser jovens que defendem todos, nem linguagem neutra, não serem imbecis a ponto de acreditar que o Estado vai mudar a sua vida. Nós não precisamos de tutores. O que nós precisamos é de emancipação. Eu já fui alguém da pobreza, estou na extrema riqueza e agora eu quero servir vocês. Que vocês nunca partam para agressão, porque aqui está um sinal de alguém que foi agredido. A pessoa da minha equipe, ela agiu de acordo com o artigo 25 do Código Penal, que chama legítima defesa. Tem um vídeo que a imprensa, 95% postou só a parte do marqueteiro, que é porque é financiado. Os outros 5% quer saber da verdade, postou o Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última campanha, do Ricardo Nunes. Ele metendo a mão no peito do nosso assessor, arrancou o celular e ainda feriu o peito dele. Isso está no Metrópolis. Isso está registrado no Metrópolis. Você falou... tá bom. Não, só para concluir. O caso por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que ganha essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Boulos. Só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Eu, por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não veio a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender.
Mas por que que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... Se fosse não, quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Então, sim, vamos parar para pensar. Por que que a mídia não relata as coisas boas de uma pessoa? Entra na Folha de São Paulo para você ver. A postagem, o corte do debate sobre mim é zoando, sobre Tabata e Bolis é super positivo. Ou seja, esses caras usam o nosso dinheiro, nem é o deles. Eles usam o nosso dinheiro público para distorcer e continuar no poder. Diga. Candidato, o senhor, depois do debate, abriu ali uma live no Instagram, falou com a imprensa e depois continua a live no carro ali, num tom bastante enérgico. O senhor falou que não dá para lidar de outro jeito com esses bandidos, usando as palavras do senhor, disse que o negócio vai ficar feio. O senhor disse, nós vamos entrar numa guerra e se não tiver uma revolta do povo, não vai ter como resolver nessa cidade. Essa declaração está incitando a população, como o senhor diz mesmo, a uma revolta popular. O senhor não teme que isso gere algum prejuízo para a sociedade ou episódios de violência venham acontecer por aí? Olha, o senhor está incitando a população a uma revolta. Mas se você continuar ouvindo a live, eu falo, nós não precisamos de arma, a gente precisa do celular para desbancar esses jornalistas. Eu volto a repetir, Renan, eu vejo em você a pureza de alguém que não sabe onde está metido. Você quer um cara novo. Eu sou responsável por tudo que eu escrevo, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas o problema não é o que você escreve, é que alguém vai lá e muda a headline. Não, é o que eu escrevo mesmo. Sou responsável por isso, pode ficar tranquilo. Eu estou checando com os jornalistas, eles mandam uma informação, a informação alterada. Mas a situação, para você entender, Renan, é assim, eu poderia fingir que nada está acontecendo. Só que eu não sou um cara que tem que curvar a cabeça para o sistema. Eu sou alguém que vim de baixo, sou alguém que conquistou muita coisa, sou alguém que já errou. Nunca vou esconder que eu errei. Ninguém está querendo pedir nada disso. Entra na Wikipédia para você ver sobre mim. De tanto eu falar, eles começaram a acrescentar algumas coisas boas que não tem o que fazer ali. Só quer mostrar o lado ruim de uma pessoa. Então, assim, Wikipédia é uma página colaborativa. Qualquer pessoa pode entrar e escrever. Eu escrevo lá. Se quiser entrar, pode colocar lá. Então, esse é o detalhe. Eu já escrevi, pus tudo que tem que pôr, não põe. O senhor que escreveu. Várias pessoas fizeram. Não vai, porque tem um comando esquerdista por trás dessa militância. E assim, esse sorriso seu de desprezo mostra que você não entende o que eu estou falando. E não adianta. Eu vim aqui, vocês podem perguntar o que quiser. Eu sou a revolta do povo. Nosso povo era para ser o povo mais rico da terra e é o povo mais imbecilizado. A gente não quer um tutor. Eu não sou herói para ser pai de um povo. Eu quero libertar a mentalidade desse povo. Vocês da imprensa não mandam mais no Brasil. A televisão não manda mais no Brasil. As pessoas perderam essa reverência a vocês. E aqui está o grande detalhe. Não importa se vocês fizerem qualquer coisa contra mim, mas eu vou mostrar para o povo que tem como sair dessa. Vocês vão entrar no lugar de vocês. Vocês não ditam o que a gente tem que engolir. Vocês não são os nossos nutrientes. E agora? Eu não vi a notícia, desculpa, como é que você chama? Fábio. Eu não vi a notícia. Nossa, o Marcelo é um guerreiro, consegue chegar em primeiro sem nada. Não tem uma notícia de nada desse jeito. E eu tô com o WhatsApp de uns 300 jornalistas, eu mando no... Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Aqui não tem manipulação, aqui acertou. Uma pesquisa. É só uma, aqui eles não dão conta. Você falou nas pesquisas, foi só uma, né? Várias pesquisas, né? Qual outra? Eu também faço pesquisa todo dia. Isso não divulga. Porque eu tenho que registrar no TSE, eu não quero gastar dinheiro com isso, porque não precisa gastar dinheiro. O senhor está falando ouvir o povo na rua, não precisa. O senhor está falando da Veritar. A pesquisa Veritar, né? Que o senhor destaca que aquela que acertou... Quem falou foi o Tarcísio. Não, o senhor está fazendo referência... Mas ele fala com a boca dele. Ele falou assim, a única pesquisa que acertou. É só entrar no... Entre agora no Instagram dele. Eu ouvi isso da boca do Tarcísio. Ele até comentou que acertou a dele, mas errou de outros candidatos, né? Errou o primeiro turno, por exemplo, do Bolsonaro. Com Lula, estava dando Bolsonaro na frente, 47, e Lula 43. O resultado foi, do primeiro turno, Lula 48, Bolsonaro 43. Em Alagoas, por exemplo, a Veritar, um dia antes estava dando Rodrigo Cunha com 53 e Paulo Dantas com 46. E na urna, o Paulo Dantas foi eleito governador com 52. É por isso que ninguém tem que curvar para pesquisa. Porque aqui não tem manipulação, pode estar errada. Agora imagina as que tem manipulação. Mas assim, qual que é a pergunta? A pergunta é porque o senhor... Eu não estou defendendo pesquisa, não, porque essa pesquisa ainda está longe da que eu meço todo dia. O povo está revoltado na rua. Eu vou abrir uma live para você ver, aí convido todo mundo, entra no Pablo Marcal por SP, eu vou abrir uma live e vou perguntando na rua, todo lugar que parece um comportamento
típico de político, de abraçar a pesquisa que melhor convém. Não, é só para mostrar que tem um calinho que vocês não deram conta de resolver. É um calo entre o consórcio comunista aí. Pesquisa essa também noticiada pelo Metrópolis, do candidato. Candidato, o senhor disse numa sabatina recente, na CBN, acho que foi ontem até, que achou patético o seu assessor filmar ali aquele momento na ambulância. O senhor disse Filmar, outra... não, postar, falei postar. Postar. E o senhor disse em outra oportunidade que aquilo foi uma cena desse pessoal. Não, falei isso. Falou? Falei isso não. Falou. Você quer que eu leia aqui? Não, vou te falar porque... Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Eles queriam fazer uma cena. Dava para ir correndo para o hospital. Eu estava tomando oxigênio e do jeito que estava acontecendo lá, estava acontecendo. Então, repetindo, o senhor disse isso. É porque você falar que aquilo é uma cena, aí eu estou encenando. Eu não estava encenando. O senhor disse você que aquilo foi uma cena. Não, escuta. Aquilo não é uma cena. Aquilo eu estava tomando oxigênio, eu não estava conseguindo respirar fundo. Agora, eles quererem uma cena, porque é problema de interpretação, Renan. Você tem que aprender antes de você declarar isso. Aquilo não era uma cena. Aquilo eu estava realmente sendo atendido. A partir do momento que o senhor disse que dava para ir andando para o hospital e que eles queriam fazer uma cena, o senhor está ali fingindo que... Isso aqui. Eu sou Ultraman, o senhor estava ali com um balão de oxigênio deitado. Sim. O senhor falou que dava para ir andando. Vou explicar de novo a interpretação de texto. Se eles querem fazer uma cena, são eles. Filmar, cena de filmagem. O que aconteceu lá foi real. Eu estava sendo atendido dentro da ambulância. O senhor estava com dificuldade de respirar? Não, eu falei isso 10 vezes. Foi por isso que eu saí do debate. E o senhor disse que poderia ir a pé. Como é que o senhor ia a pé com oxigênio? Imagina, se eu estiver no meio da rua, é só respirar menos. Eu não consegui respirar fundo. De qualquer forma, a pergunta seria em outro sentido. O senhor comparou esse episódio à facada do Bolsonaro. O senhor disse algo na linha de... Nos Estados Unidos, o Trump foi vítima de um tiro de fuzil porque é os Estados Unidos. No Brasil, Bolsonaro foi vítima de uma facada porque é o presidente do Brasil. São Paulo foi uma cadeira porque é a prefeitura de São Paulo. O que tem de errado nisso? Não, a minha pergunta é justamente essa. O senhor, ao mesmo tempo, fala que foi patético, mas o senhor se compara a Bolsonaro... É postar a imagem. Eu não autorizei a postar a imagem. E tá tudo bem já que postou. O senhor postou, reivindicou... Vocês estão preocupados. Para mim tá tudo bem já que postou. Aí depois que posta não tem como... O senhor até falou que pensou em demitir o assessor que fez isso. Sim. Agora, a diferença de facada e não sei o quê é sempre contra a direita. Você não acha um cara de esquerda. E aqui não é incitação à violência. Mas por que só faz esse tipo de coisa contra pessoas de direita? Que maluquice é essa esquerda? Qual que é o problema que essas pessoas não respeitam, cara? De novo, ontem o Duda Lima começou a confusão. Eu fui expulso ali do debate, faltando 10 segundos, para provar que aquele debate não foi imparcial. Duda Lima que é de direita, né? O Duda Lima está fazendo campanha para alguém que é de esquerda. Fez campanha do Bolsonaro. Bolsonaro. Ele é de direita não, ele é marqueteiro. O negócio dele é isso aqui, ó. Se é de esquerda ou direita, não interessa. Não sei de onde você tirou isso. Fez a campanha do Bolsonaro, fez a campanha do PL, do Valdemar. Mas ele falou para você que é de direita? Faz campanhas de direita. Estou corrigindo a informação. Então faz campanhas de direita. Agora. Você acha que houve um exagero nessa comparação? Isso deixou... Qual comparação? A comparação com a facada. Mas eu não falei que doeu mais ou menos. Isso é problema de quem está com ciúme de cadeira, ou de faca, ou de bala de fuzil. Isso é problema de quem... Não, porque diante desse contexto que a gente acabou de relatar aqui, muitas pessoas acharam, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor tentou fazer o uso político desse episódio. Não, foi um vídeo mostrando 3 cenas, depois que ele pediu para censurar, eu tirei o dele e ficou só o meu e do Trump. Qual que é o problema de mostrar que você está sendo agredido enquanto você quer proteger o povo? Não tem problema nenhum nisso. Eu lá vou ficar com ciúme de cadeira e de faca, de bala usada? Ainda nesse caso da cadeirada, que o senhor foi vítima de agressão, o senhor tem comparado isso com casos de violência contra a mulher, falando, se uma mulher sai com uma roupa curta e tal e é agredida, a culpa é dela. Eu fiz uma pergunta, né? Eu não comparei, eu falei... sempre fiz uma pergunta, para não cair nisso aí. Isso não é uma afirmação. Só sou um idiota. Eu falei, por acaso você que é mulher é vítima? Sempre o agressor é a vítima. Sempre. Tá pintando que o assessor do Marçal, para quê? Para queimar meu nome. Mas quem foi que começou? O primeiro agressor? Eu. Se o cara toma meu celular, com o nível de inteligência emocional que eu tenho, tá tudo certo. Vou lá, cato meu celular e acabou a conversa. Agora, a gente precisa ensinar a nossa sociedade. É por isso que a gente está hoje em quadro alarmante de número de homicídios. A gente tem mais homicídio do que países que estão em guerra. Porque a gente não tem, é isso que a gente vai ter na escola pública. Inteligência socioemocional para o seu filho na cidade de São Paulo. E para você que é trabalhador, tiver em alguma empresa, dentro do braço de ensino de todas as empresas, vai ter inteligência socioemocional para a gente treinar nossa sociedade nisso. Tá, vou emendar, pular aqui para falar de emprego, já que o senhor falou de trabalho, e a gente entra na questão das propostas. A principal promessa do senhor
nessa campanha a geração de 2 milhões de empregos. É um número muito expressivo diante de um cenário que a gente tem, em números oficiais, 500 mil desempregados na cidade de São Paulo. O senhor já falou que vai incluir não só os desempregados oficiais, mas também quem recebe auxílio, né, como Bolsa Família. Sua conta é um pouco mais elástica do que o número de desempregados oficiais, correto? Quantas cidades tem na região metropolitana, você sabe? 38. E aí você está contando o desemprego só O da senhor cidade? sabe quantos desempregados tem nessas 38 500 cidades? mil pessoas vêm nessa cidade só com carro. Imagina com ônibus. Quantos desempregados tem nessas 38 Não cidades? Você precisa sabe? saber, elas querem Não oportunidade de precisa emprego saber. aqui. Não precisa. Tem menos de 1 milhão de 38. pessoas. São 120 mil quadras. Só a cidade de São Paulo tem 28 mil. A região metropolitana é maior que a cidade de São Paulo. É maior, mas tem 1 Agora, milhão de vamos lá. pessoas E desempregadas. os neném, segundo neném. A gente tem todos no esses mundo. dados aqui. Aham. Aí a gente tem o segundo neném. Se você traz as empresas, as pessoas, elas vão migrar para cá. Aqui tem espaço para pessoas virem. E a gente vai investir em infraestrutura para isso. Então, assim, quando você fala que eu tenho que gerar emprego, portanto que eu preciso, eu estou falando sobre o futuro, vocês estão no passado ainda. Quando eu gero 2 milhões de empregos, eu estou atraindo gente para cá. Se a gente não consegue qualificar a nossa sociedade, eu vou ter que trazer gente de fora qualificada, porque eu não quero emprego do passado, eu não quero emprego que solta fumaça. Eu quero emprego de... Mas eu estou te explicando, Renan. A conta é simples. Se hoje você tem um déficit de 500 mil e você soma com o déficit de cada uma dessas cidades, eu não tenho que atender todas essas cidades. Essas pessoas querem vir para cá. Agora, como são empregos de tecnologia, as pessoas virão e migrarão para essa cidade. Porque não é que a gente não consiga, mas é porque tem gente que não quer se qualificar em tecnologia. Se a gente não prezar por esses empregos no futuro, nós vamos ser escravos de outras nações. O nosso perfil comportamental do brasileiro e do paulistano é um perfil de consumo. Tem empresa no Japão que tem mais patente que o povo brasileiro inteiro. E nos próximos 15, 20 anos, mais de 300 empregos, inclusive o de vocês, vão deixar de existir. Porque é mais fácil pagar a inteligência artificial para ficar soltando essas notícias. Então, se a gente não requalificar nosso povo, nós vamos perder os empregos e vai ter que criar uma bolsa. E essa bolsa vai ser universal, por conta de tecnologia. Os empregos são focados nisso. E quem gera emprego, para você que está assistindo, não é o prefeito. O prefeito ele é o articulador. Qual que é o tripé para gerar 2 milhões de empregos? Primeiro, hoje a gente tem mais de 2 milhões de CNPJs. O emprego por cada CNPJ não é uma conta linear para você entender que é possível. Então é básico. Então tem empresa sozinha que vai criar 1.000 empregos e tem empresa que não dá conta de criar nenhum, ok? Então uma conta linear é essa. Segundo, vamos atrair novas empresas. E terceiro, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar numa ponta dentro da escola pública para as pessoas, para as nossas crianças aprenderem a empresarização. E dentro do braço de ensino de todo o CNPJ, nós vamos ensinar a mesma coisa. Olha que interessante. Um com foco em andragogia, que é ensino de adulto, o outro com foco em pedagogia, que é ensino para criança. Qual que é a perspectiva? Falando de futuro, é do crescimento estruturado dessa cidade. Aí a cidade cresceu sem estruturação. E aí por isso está esse caos e por isso nós como cidadãos dessa cidade, empurramos essas pessoas todas para as periferias. E esses 2 milhões de empregos é a novidade. Vai resolver problema de poluição, problema de estresse, problema de fluxo e mobilidade e aumento de desfrute seu para você passar mais tempo com seus filhos. Porque o emprego vai ser aonde? A maior parte desses empregos serão nas regiões periféricas. Com o convênio do Estado, com a própria prefeitura, oferecendo desconto em ISS. O próprio governo federal também vou chamar para fazer convênio em relação a isso. Esses empregos, candidato, então seriam, o senhor está falando de MEI, assim, são pequenos empreendedores, Pode ser de todo microempreendedores. perfil. Não, de qualquer perfil. Porque, por exemplo, a gente não seriam empregos oficialmente com carteira assinada. Não, carteira assinada, não 2 tem problema milhões com nenhum. carteira assinada. Não tem problema. Só para você ter Não. noção, o governo Porque federal... é um número expressivo. Vou Pergunto explicar porque é um o número que é um expressivo. comunista no governo. Só para concluir, candidato. Porque, assim, por exemplo, as empresas do senhor, o senhor coloca lá no site que o senhor tem mais de 1.000 colaboradores. Cara, só na E o seguradora senhor tem fala- mais de 30 mil pessoas. E o senhor fala em colaboradores, inclusive, que estão fora do país, em outros lugares e tal. A promessa do senhor é a geração de 2 milhões de empregos na cidade de São Paulo. Você é CPF ou Na- CEPJ? Você. Eu sou CLT. Tá. Nas empresas do senhor, algo em torno ali que a gente viu os dados do CAGED, 45 Vocês não funcionários sabem nem pesquisar. Só uma escola minha tem 50 carteiras assinadas. CLT. Amigo, deixa eu explicar. As empresas daqui de Alphaville. Dá até dó. Deixa eu explicar. Dá até dó. A pergunta é, são 2 Qual que é a milhões de empregos CLT, são 2 milhões de empregos que podem eventualmente não estar na cidade de São Paulo. Vamos lá. Primeiro, dá uma resposta para vocês. Vocês não sabem nem o que é direito empresarial, nem road. Vocês precisam fazer uma especialização em relação a isso, para vocês entenderem como é que é essa estruturação. Fica caçando as minhas empresas, vou dar uma resposta para você. A informação que você trouxe é tão baixa
que uma escola... Tá bom, então o dado do CAGED. Vai numa escola minha em Goiânia, só lá tem mais carteira assinada do que você acabou de falar aí. Eu estou falando das empresas que o senhor tem em Alphaville. Mas isso aí não interessa, é empresa minha. Eu tenho empresa esparramada em todo lugar, você tem que ir lá e pegar a informação. Qual que é o X da questão? Minhas empresas não podem doar e elas também não têm que entrar no debate. Eu sei que vocês fazem isso para me desmoralizar e eu estou aqui, beleza, vou responder. As empresas não têm que entrar no debate porque não pode ter vínculo, empresa não pode doar. Ou seja, se ela não pode doar, ela não pode levar pancada também. Então, deixa as empresas... Não. A gente não está falando de doação. Estou falando de envolvimento. Pode ter envolvimento. Isso está na plataforma do senhor. O senhor se apresenta como um empresário bem-sucedido. Não, me apresento não, eu sou. Então, que tem um conglomerado e as pessoas... O senhor fala isso para que as pessoas acreditem no senhor. Não precisa acreditar, não é real. Quem está próximo, milhares de pessoas sabe. Se o senhor fez nas suas empresas, o senhor está dizendo que pode fazer. Não, posso fazer muito mais pelo povo. Na cidade. É por isso que as empresas entram. É por isso que as empresas... Ninguém está falando que elas vão... Não, digo no debate. Não tem que entrar. Empresa não pode entrar e nem pode levar pancada. É problema empresarial. Eu nem estou lá, eu nem dirijo elas mais. Já tem uma mulher dirigindo a empresa, a Patrícia Pimentel, a CEO. Quem trouxe para o debate foi o senhor. Mas quem falou dos empregos foi você. Oi? Não, você que trouxe. O senhor prometeu 2 milhões de empregos. Quem traz a empresa... Quem vai fazer são os empresários. De novo, nós vamos emancipar o povo. Se você... Não, o senhor fala, nós vamos fazer 2 milhões de empregos. Mas é nós, velho. Nós é o povo. Eu e o povo. Nós somos o povo. Sim. Porque prefeitura não dá coisa fazer isso sozinho, não. Só para finalizar, porque essa atração virá por desconto, por incentivos fiscais, correto? Também, se as pessoas entenderem que tem um governo justo, às vezes você não precisa nem dar desconto para isso acontecer. A gente tem, já há 10 anos, um programa de incentivos fiscais na Zona Leste. O senhor deve ter conhecimento disso, que foi feito com isenção total de IPTU, isenção de até 60% de ISS para atrair, isso começou em 2014, para atrair empresas para a Zona Leste, lá Itaquera, Arthur Alvim e tal. A gente levantou dados oficiais da Secretaria Municipal da Fazenda de que em 10 anos esse programa acabou atraindo 26 mil empresas. Parece um número baixo, né? E esse é um modelo que aparentemente está conectado com o que o senhor está falando, de isenção para atrair empresas, né? Como multiplicar? Se você gera o número de empregos que eu estou falando, você já vai ter economia na segurança. A oferta de emprego diminui o caos da segurança pública. O problema é que alguém está fazendo um programa desse, só que a segurança está um caos, o ar está um caos, o trânsito está um caos, está tudo um caos. Eu não consigo fazer um progresso exponencial. O que é um progresso exponencial? Eu consigo fazer um programa, isso é um programa linear. O cara fica no governo um tempo desse para atrair 26 mil empresas, isso não é um programa, isso é para inglês ver, isso é para ficar mostrando que tem algum nome de programa e não fez nada. Nós estamos falando de uma cidade que tem 2,2 milhões de CNPJs. Quando você pega aí essa fatia, você que está assistindo ainda mais analisando que as empresas, no seu grau de maturação, até o 3º ano, mais de 80% delas fecham as portas. Por quê? Porque a gente não foi ensinado em lugar nenhum. Você que foi fazer a faculdade de administração, por exemplo, na faculdade, você não aprende a ter um negócio, você aprende a ser supervisor de alguém que é dono de um negócio. Não tem nenhum ensino na faculdade, não tem nenhum ensino na escola, não tem ensino em lugar nenhum. Nós vamos tratar 2 pontas, a andragógica e pedagógica. Nós vamos te ensinar na escola pública, nós vamos te ensinar nas empresas. Por quê? Porque senão a gente não pega esse tino. A gente tem uma falsa impressão que o brasileiro é empreendedor. Não é empreendedor. O brasileiro é guerreiro, ele é batalhador, mas ele não sabe empreender, o número é assustador. Mais de 80% das companhias fecham até o 3º ano. E o maior motivo de fechamento é não dar conta de gerar caixa para despesa fixa. Então, assim, se não tiver uma mudança de mentalidade, não vai ter como. Mais do que a carga tributária. Cara, presta atenção. No Brasil Império, tinha 20% e aqui era uma revolução para destruir esse negócio de 20% de imposto. O Observatório Político fala em 32%, mas quem sabe fazer conta é 40%, 43% de carga tributária. Ou seja, nós já arrecadamos 2 trilhões esse ano. Cadê os benefícios de volta? É muita companheirada, é muito cabide de emprego, é muita burocracia, é muita gente burocrata. Você que é comerciante, você vê o tanto de distorção que você sofre nessa subprefeitura, isso vai acabar. Você vai apertar o 28 e você vai entender que tem como a gente renovar. Lembra do Essá de Queiroz mandando recado. Políticos e fraudas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Não adianta, é hora de renovar isso aí em São Paulo. Candidato, o senhor tem prometido, para falar de educação agora, a criação de 1.000 centros olímpicos
O senhor não deu ainda muito claramente, especificamente o que cada um deles vai ter, né? Mas o valor estimado, segundo o senhor, de cada um deles seria R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais, né? Um investimento total, então, de R$1,5 bilhão, mais ou menos. A comparação que se faz, naturalmente, é com os céus da prefeitura, né? E o valor de um deles, um único céu, é muito maior do que esse valor de R$1 milhão, né? A gente teve, por exemplo, da Vila Alpina, inaugurado em 2020, custou mais de 50 milhões de reais. Um monte de bandido. E é um centro que tem quadras cobertas, tem 2 quadras poliesportivas, piscina, campo de futebol. E o senhor, eu imagino, o senhor mesmo já disse que vai incluir nesse valor as desapropriações. O senhor disse que não tem espaço para criar 1.000 centros olímpicos. Desapropriações, eu falei que a gente vai pegar das permutas. R$1,5 milhão não é com a área, não. A área a gente vai usar a permuta das 40 mil áreas que a prefeitura tem. De qualquer forma, esse valor é 50 vezes maior do que o valor que o senhor está... Mas é claro, você põe na mão de um petista para fazer, quem foi que criou o céu? Quem criou o céu foi petista. E eles... Pega aí, ó, pega a sua reportagem aí. Eles vão fazer ciclovia, gasta milhões. Parece que tá pintando com ouro o chão. É o que eu estou falando para vocês. Se colocar esses burocratas corruptos e comunistas, vocês vão pagar com um preço que não faz sentido. Os Centros Olímpicos, pra você entender, é o modelo que eu quero trazer, que é o que tem nos Estados Unidos, não precisa de cobertura não, cara. A sociedade usa. Eu, quando eu estou na minha casa em Orlando, eu uso. Eu uso pista olímpica de corrida, todos os campos, tudo aberto. Aí você fala, mas a gente tem que fazer um negócio e gastar 50 milhões. Não precisa. A gente precisa de fazer um modelo que já funciona. E esse modelo já é aplicado. Agora, a parte boa, não vamos gastar dinheiro público. Nós vamos fazer, tem 1.000 favelas, vamos fazer nas 1.000. Aí você fala, como? Vamos desapropriar e vamos fazer permuta com as áreas da prefeitura. A Prefeitura de São Paulo, para você ter noção, nós temos 28 mil quadras e 48 mil praças e ruas. A gente tem 41 mil imóveis. Esse banana esse cara que está aí, esse Step na Prefeitura de São Paulo, esse cara tem um problema sério. Ele não sabe lidar com o tamanho da prefeitura, então ele é pequeno demais para tocar um negócio tão grande. Só que aí que está o detalhe. Você imagina eu chegar num empresário, tem 2 milhões. Eu chamo 5 mil empresas, quer doar esse centro esportivo aqui? Quero. Vai ficar sua marca lá por tantos anos. A marca da empresa que doou. Tô falando empresário. Se tiver essa oportunidade, eu quero doar vários. Para quê? Para todo mundo que estiver ali falar, mano, a gente está treinando porque alguém investiu na gente. E, de novo, quem que é a empresa? Na escola pública você aprendeu que empresa é gente do mal. Cara, é gente com CNPJ. É o povo. O que é empreendedor? É o povo com CNPJ. Não faz sentido essa guerra que a gente tem uns com os outros. O governo tem que ser cada vez mais eficiente e menor. Por quê? Porque se ele for grande, vai comer seu couro. Vai chegar menos comida na sua casa. Vai pagar conta de luz cara. Todo governo esquerdista gasta dinheiro e aumenta imposto. Não tem austeridade. Eles não levam com respeito o dinheiro público. Não, só para entender, na comparação do que vai ser essa estrutura, ela é uma estrutura maior, menor, equiparável ao que é um céu? Depende do lugar. Como são vários esportes, quando eu falo olímpico, no contexto onde você tem um campo e uma pista em volta ali, já dá para praticar dezenas de esportes. De arremesso de dado, de tudo, de salto com vara, tudo nesse ambiente. Quando eu falo olímpico, é olímpico mesmo. Os esportes especializados têm que ir para outro tipo de espaço. O esporte olímpico é para ficar aberto, para ocupação, recreação e treino. E a Prefeitura de São Paulo vai criar bolsa para quem? Para quem competir. A intenção é que até 2025 a gente tenha 50% dos alunos e das pessoas que vivem em São Paulo e passaram pela rede pública, só dos que passaram nesse período, tenham um esporte, 50%. Eu não quero mexer com esporte, mexer com empresa. Eu quero ir para a cultura. Onde você for, mas eu quero te falar uma coisa. Você vai ter uma ocupação e nós vamos patrocinar isso, porque é isso que molda caráter. Esporte é uma das coisas absurdas. Por exemplo, esses caras brigões, dificilmente eles são lutadores. Se eles estivessem num esporte de luta, eles não sairiam batendo nos outros, arremessando cadeira. Dá para ver que essas pessoas não têm esse tipo, não foi desenvolvido isso no caráter deles. Tem um negócio que chama luta, tem um negócio que chama briga. Briga é efeito de uma pessoa que nunca entrou numa arte marcial. A pessoa nunca estudou inteligência emocional, qualquer coisa, falou mal da minha mãe, então vou bater. Não, calma, vamos trabalhar a mente, trabalhar o corpo, trabalhar seu espírito, para você não ser carregado e bater nas pessoas, eu tenho que reagir. Não, calma. Você vai prosperar. O único governo que tem a chance de fazer você, que é pobre, prosperar é o governo Marçal 28, assumindo essa prefeitura. Senão sua vida vai continuar normal ou péssima do jeito que está.
O senhor falou de atrair empresas nesse projeto dos Centros Olímpicos. É uma proposta que o senhor também está se amparando aí por uma outra promessa aí, que é a construção do prédio de 1 quilômetro. Chamou muita atenção pelo gigantismo dessa ideia, dessa proposta, né? Um projeto que o senhor disse que deve custar algo em torno de 20 bilhões de investimentos para 10 anos de construção, para ficar no Campo Limpo, Zona Sul, né? Não falei Campo Limpo, falei Zona Sul. Na Zona Sul, tá. Eu, em algum momento, anotei Campo Limpo, mas na periferia da Zona Sul, isso correto? mesmo. Região de Interlagos para baixo. Na região de Interlagos. Aí, quando o senhor foi questionado no Roda Viva sobre isso, o senhor deu a seguinte declaração, isso que eu queria esclarecer com o senhor. Não vai custar R$1 do seu dinheiro, isso vai ser parceria público-privada. As PPPs, parcerias públicas-privadas que a gente conhece tem no Brasil, elas têm o P de público porque ela envolve uma contrapartida pública. Eu queria entender como o senhor vai tirar esse projeto do papel, atraindo uma empresa para construir isso por meio de PPP várias, né? sem dinheiro público. Primeiro, a gente tem que resolver o problema no plano diretor. Segundo, escolher essa área. Talvez essa área ela vai precisar de fazer essa permuta. Agora, a construção, que é 20 bi, vai custar 20 bi, mais ou menos, com o dinheiro de hoje. Né? Mas antes de explicar, ou melhor, já está explicado. É 20 bilhões, eu imaginei que uns 200 investidores conseguem fazer isso. Eu sou da construção civil também. Mas vamos lá. O Brasil merece ter um marco monumental. O Brasil merece. Eu fico imaginando o dia que alguém falou, cara, vamos pegar o presente que a França deu do Cristo Redentor e vamos gastar um dinheiro absurdo para polir. Eu imagino um tanto de gente na época enchendo o saco. Eu imagino um tanto de gente enchendo o saco quando foi construir a Torre Eiffel na França. Eu imagino um tanto de gente enchendo sempre o saco quando a gente quer criar um monumento para definir uma marcação de tempo. Esse prédio vai chamar Brasil. E a intenção desse prédio, que é um pouco maior do que o maior prédio do mundo hoje, que tem 828 metros de altura, que é o Burj Khalifa, que inclusive eu fiquei lá, e fiquei no outro, que é o Burj Al Arab, que são as duas joias de Dubai que fizeram o mundo inteiro, né, que tem vontade de ir ou que já foram para lá, só foram por conta dessas obras. E aqui eu vou explicar o que é o futuro para vocês que estão presos no passado ainda, carinhosamente. Quando Las Vegas, no meio do deserto, faz uma avenida, todo mundo pirou nos Estados Unidos e o mundo inteiro ficou sabendo disso e veiculou isso nos filmes. Também já fui lá em Las Vegas, já fiquei lá. Aí você fala, poxa, uma avenida, que coisa mais linda, grandes prédios e tudo. Dubai foi falar, não, peraí, eu vou fazer agora algumas quadras. Dubai, copiando esse projeto, faz algumas quadras, faz uma das maiores empresas de aviação do mundo, inverte esse lance do petróleo, que né, a gente está em vias até 2030, de toda a indústria automobilística mudar a questão do combustível fóssil para o combustível elétrico e verde. Esses caras investem tudo na construção civil e criam quadras. Na verdade, é uma quadra só do Burj Khalifa, Burj Al Arab e tudo. Eles criaram um centro turístico com isso. E a economia dos caras agora está entrando no equilíbrio onde o turismo está vindo e vai engolir o petróleo. Você vai no Catar, eu estive lá no final da Copa do Mundo também. Grandes obras, um dos lugares mais prósperos da Terra. O que esses caras fizeram? Nós vamos ter que copiar. Arábia Saudita, eu passei uma tarde mostrando os projetos sociais que eu quero fazer e trazer renda para a comunidade, né, fazer bancos comunitários. E ele acabou me convidando para a gente ir para a Arábia Saudita, ele que é a família mais rica do mundo, eles também estão construindo um prédio lá. Eles resolveram seguir a mesma tendência. Vão construir, estão em fase de construção, de um prédio de 170 km linear. Por último, só para terminar, Xangai olhou para todo mundo e falou assim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, eu estive em todos esses lugares. Esses caras fizeram uma cidade desse jeito. Ali era uma vila de pescador em Xangai e eles transformaram com a construção civil. Eu vou dar só uma informação. Em 3 anos, a China gastou mais concreto do que os Estados Unidos da América em 100 anos. Investir em infraestrutura. Em 1990, escuta essa, em 1990, a China tinha um PIB menor que o do Brasil, 34 anos atrás. O que significa isso? O PIB era, salvo engano, 367 bi de dólar e o Brasil tinha um PIB de 421 bilhões. Hoje, o Brasil tem 2,7 tri de dólar, a China, 21 trilhões. Resumo, eles investiram em infraestrutura, eles investiram em gente, né, em educação, eles investiram em tecnologia,
em construção civil e matriz energética, o que a gente não está investindo hoje no brasileiro. Só para ficar claro, então, essa contrapartida que seria da PPP seria a cessão do terreno. No máximo, né? Porque às vezes nem precisa do terreno, precisa de liberar. Porque se todo mundo tem interesse em fazer uma grande obra. Não é uma PPP, não, vai ter. O que eu estou te falando é, a gente pode entrar com o terreno ou entrar com a liberação disso. E pegar parte desse prédio para a prefeitura. Vai ter a parceria público-privada para acelerar. Se fosse público, não tem dinheiro e não ia terminar nunca. Porque no modelo de democracia, alguém começa com um tijolo, outro derruba o tijolo. É por isso que tem que ser parceria público-privada. O senhor falou 200 investidores, né? Esse é o número por baixo, pode ser mais também. Pode ser mais. É um pool de investidores. O senhor citou até em uma sabatina que o senhor já, inclusive, conversou a respeito com o pessoal que está construindo lá em Balneário Camboriú. Sim. Né? A gente sabe que como funciona, o senhor certamente sabe melhor do que eu, o mercado imobiliário busca regiões onde tem já infraestrutura, onde tem um potencial de ter um lucro maior com os seus empreendimentos, né? Quando a gente fala ali de um prédio, Balneário Camboriú, o metro quadrado mais caro do país... 150 mil reais o metro quadrado. Parece algo muito distante de uma realidade... Mas ninguém está falando de metro quadrado de 150 da periferia. Não, eu digo para atrair Vamos lá, então. investidores que vão construir um prédio de 1 quilômetro, que eles vão ter que vender, atrair muita gente para comprar, para fazer isso valer a pena. Sim, é o seguinte. Como? Né? O como é simples. A periferia da Zona Sul não é o Balneário Camboriú. Se a prefeitura libera... O plano diretor é a coisa simples de resolver. O que mais tem é a gente querendo entrar nisso. Quando a Zona Leste recebe o Itaquerão e todo o desenvolvimento em volta do Itaquerão, aquilo mudou aquela região. Pergunta para todos os moradores da Zona Leste, que é o lugar que eu sou mais forte em São Paulo. Eu quero pegar a prefeitura e criar um novo paço municipal na região de Brasilândia, que é o quê? Levar melhoria para a Zona Norte. Quero o prédio na Zona Sul. Por quê? Porque não é sobre um prédio, é disrupção na construção civil, isso vai mudar o país inteiro. Você imagina o tanto de emprego que uma obra vai dar, mas o que a gente vai construir em volta? Não é um prédio. Vocês ficam impressionados com a figura do prédio ser tão alto e tudo, e você precisa de investir alguns milhões em estudos para terminar, fazer um negócio desse, para viabilizar esse 1 quilômetro. O Sheik, lá da Arábia Saudita, tem o mesmo projeto de fazer um prédio de 1 quilômetro e está em obra já. Leva 10 anos para fazer isso. Aqui também tem. E é muito. E desde quando o Lula assumiu a presidência da República, a gente nunca teve tanta fuga de capital do Brasil na história. Ou seja, o dinheiro está indo embora porque ninguém acredita no futuro desse país. É por isso que eu estou aqui. Candidato, ainda falando de Brasilândia, só acabou de mencionar, o senhor mencionou em diversas oportunidades que pretende transferir a sede da prefeitura para essa região. E o senhor até já falou... Pirituba, Brasilândia... Enfim, uma região ali que tem muitas casas, o senhor já falou que pretende, inclusive, desapropriar terrenos ali para construir toda a estrutura da prefeitura. E muito bem indenizado as pessoas. Perfeitamente. Eu queria saber se o senhor tem alguma ideia de quanto isso vai custar, se tem algum endereço, se o senhor já estudou a viabilidade disso em algum lugar específico. Então, todo projeto, todo plano de governo não é projeto, é um plano. Nós estamos aqui disputando a eleição com 9 candidatos, que um saiu. Tem 9. Depois nós vamos passar para projetos. De novo, qual o motivo de fazer isso? O motivo é valorizar a Zona Norte. Você vai na Funchal, vai na Faria Lima, tem mais heliponto do que ponto de ônibus. Sabe disso? Você vai na Zona Norte, você não acha um heliponto. Ou seja, não tem investimento para lá. Assim como a Zona Leste ganhou, a Zona Sul vai ganhar, vou colocar na Zona Norte. Agora, sobre isso... A gente vai desenvolver o projeto e o projeto tem que escolher a área. Não faz sentido eu chegar agora e gastar milhões com um projeto para mostrar isso para você. Você tem que votar no plano. O plano vai para projeto e depois do projeto nós vamos para a execução. E a execução vai ser dia 1º de janeiro, né? A gente tem que enxugar a máquina, a gente tem que revisar contrato. Só na revisão de contrato e trocando a companheirada, simplesmente vai ter 10% de cara de economia. A revisão de todos os contratos da prefeitura. Tem contratos na prefeitura que não são revisados há 8 anos, para você ter uma noção. Não deixa essas companheiradas ganhar essa eleição. Candidato, o senhor acha responsável essa postura, assim? O senhor, até usar uma frase de um porteiro meu, o senhor na caráter, ele falou assim, esse Marçal parece que primeiro ele promete, depois ele vê se dá para cumprir. Acho se um não der... que eu prometi e não cumpri, acho ruim. Não, o senhor mesmo falou que não sabe se dá para cumprir, o senhor não sabe o valor que vai custar a transferência da prefeitura, o senhor tem uma estimativa mais ou menos? Igual você ganha quanto de salário, você não pode gastar mais do que você dá conta, você tem que olhar então, mas o dinheiro. O senhor não deveria saber isso, o orçamento, para ver se dá para fazer ou não? O orçamento é 120 o senhor não tem nenhuma estimativa dessa transferência? Mas se a gente falar, vamos fazer, vamos gastar 2 bilhões.
Não tenho dinheiro, vamos gastar vamos fazer um projeto que cabe. Simples demais, velho. No caso das GCMs, o senhor acabou recuando depois. Não recuei, não. Eu tive uma ideia melhor de quem faz melhor do que o Brasil, que é El Salvador. Eu queria aproveitar, Jamais inclusive. que eu vou recuar numa coisa. Agora, o projeto é dinâmico. Não, recuar é uma coisa. Recuar é pra quem é arregão. Eu não arreguei pra nada até agora. Não, o senhor mudou de ideia, então. Não mudei de ideia, não. Eu fui num país onde não tem homicídios há 695 dias até o dia que eu estava lá. Já passou de 700. Ou seja, temos que aprender com esses caras, que é El Salvador. Se você souber, a alegria do povo lá é assustadora. Então eu fui e falei, peraí, mas por que eu vou fazer isso sendo que esse cara tá dando um show e mostrando O senhor mudou de ideia. O que é isso? O povo precisa de gente dinâmica. Ser dinâmico não é voltar atrás. Tem uma palavra que chama metanoia no grego, significa mudar de rota. Isso não é voltar atrás. Não está voltando porque não dou conta. Não foi por fraqueza, foi por... O povo merece um resultado melhor com a aplicação desse recurso. Perfeitamente. O senhor mencionou El Salvador, a viagem que o senhor fez. O senhor faz uma série de elogios ao governo de El Salvador, no que diz respeito à segurança pública, para além de todas essas questões ligadas à violação de direitos humanos, que já foram muito exploradas. É um estado de exceção renovado mais de 30 vezes, julgamentos em massa, encarceramento em massa. Existem suspeitas envolvendo autoridades do alto escalão do governo de que elas teriam feito acordos com lideranças das facções ali, MS-13 e Bairro 18, que são as principais facções do país. Inclusive, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou duas dessas autoridades. Uma delas é Osiris Luna, que é o vice-ministro da Justiça, que é o número 2 do Gustavo Villatoro, foi o ministro da Justiça com quem o senhor se encontrou. Sim. Eles foram sancionados. Segundo o governo americano, Luna liderou, facilitou, organizou reuniões secretas com lideranças encarceradas das facções. Os encontros, diz o governo americano, foram parte dos esforços do governo de El Salvador por um acordo com as lideranças das facções. Nesse acordo, inclusive, teria sido combinado o apoio das facções ao partido do Bukele, o Novas Ideias, né? Eu queria entender, o senhor falou que vai trazer os códigos de segurança de El Salvador para o Brasil. Coisas que eles são esses. O senhor pensa em fazer algum acordo com as facções? Isso eu ouvi do próprio Gustavo, né? Essas ilações que colocaram contra eles. Por quê? Porque eles resolveram o problema. Então, o governo americano que está falando, né? O governo americano, o governo dos Estados Unidos. O senhor acredita mais num país ditatorial do que no governo americano? Eu acredito no resultado. Eles erraram e eles assumiram. Não importa o meio. Não, eles assumiram. Né? Eles assumiram e falou, não tem como fazer isso aqui se não tiver os erros. Não. Esse ponto específico... Eles assumiram. Das facções. Eles falaram, eu me reuni... Sim, e aí eles o senhor pensa em fazer isso aqui em São Paulo? Não, porque eu não sou deputado, é deputado que muda a lei, né? Não estou falando de lei, estou falando no que diz respeito a encontros com liderança de facções. Vamos lá, as facções já estão mandando a prefeitura. Elas já estão infiltradas. A gente tem um fantoche aí. O prefeito hoje é um fantoche. E o problema disso é que ninguém está enxergando. E esse fantoche, eu não sei se é ele ou se tem um outro manipulador por trás, conseguiu juntar Milton Leite, conseguiu juntar Kassab, Rodrigo Garcia, Bolsonaro, não estou entendendo mais nada, Michel Temer, juntou todo mundo em prol de não podemos perder isso aqui. Então, assim, os caras erraram? Erraram. A gente aprende com os erros. Eu não sou a favor do encarceramento em massa, eu sou a favor de atacar na educação. E essa é a última geração do crime. Essa é a última geração do crime. A gente não está falando disso, a gente está falando das reuniões com as facções. Que tem como resolver, ué. Tem que ir lá e encaminhar para o Congresso Nacional. Eu sou jurista, agora vou dar uma ajuda para vocês, tá? O nosso Código Penal é de 1940. Não faz sentido esse Código Penal mais. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, está desatualizada, precisa ser atualizada. E aí o que a gente tem que fazer? Que é o aprendizado. Vamos pegar o primeiro então, já que vocês estão querendo pegar o código de lá. Se você é de organização criminosa, sua pena tem que ser maior. É isso que eles fizeram lá. Aí você me fala, eles fizeram acordo com facção. Mas que acordo que é esse? Que o cara que é pego na facção criminosa, ele tem uma pena maior. Que acordo foi esse? Isso não é um acordo. O senhor, se precisasse, se reuniria com liderança de facção, não? Presta atenção. Mas qual a lógica? Se eu souber de um, eu vou falar para a polícia. Da onde? A tentativa aqui nessa cidade é de tirar do colo do prefeito que ele está envolvido com isso, de máfia de ônibus, máfia de creche. Deve ter noticiado lá no Metrópolis, né, o negócio da máfia de creche, chegou a publicar, você lembra? Sim, várias matérias. Do prefeito? Sim. Aí depois deu uma morrida, porque né, às vezes a ameaça do poder público de cortar dinheiro é ruim. Ele está sendo denunciado pela Polícia Federal com mais de 100 pessoas, um desvio de mais de R$1 bilhão de merenda. E aí está o detalhe. Esse é o problema, você que está assistindo. O cara que controla o dinheiro que irriga o jornalismo, eles até soltam, quando o negócio é factível, igual esse negócio da merenda,
mas depois não toca mais no assunto. Mas ficar remoendo coisa que não tem nada a ver, vai remoer a vida inteira a mão de alguém que irriga esse sistema. Simples. Não é verdade, candidato. O que não é verdade? A revelação dessas coisas da máfia da internet é investigação jornalística, inclusive. E por que não fala mais disso? Foi falado já, tô várias vezes. falar. Não, quando é factível, eu acabei de falar. Você falou que não é verdade, não. Eu falei exatamente o que aconteceu. Vocês falaram e pararam de falar agora. Publicamos. E parou de falar. Recentemente. Recentemente quando? Já no período de pré-campanha, o senhor vai encontrar essas reportagens. Isso foi explorado, inclusive, na sabatina com o atual prefeito. Pegando esse gancho, candidato, eu queria voltar para o tema do debate, porque o senhor, no final, quando o senhor acabou sendo expulso lá pelo Tramontina, a gente já falou sobre isso, mas o senhor fala o seguinte, a Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes por causa das merendas, e essa é uma promessa de campanha. Promessa. Como é que o senhor pode prometer que a Polícia Federal, que não é da alçada do governo, da prefeitura... entrega as provas para ele. Eu entro na prefeitura, assumo a prefeitura de primeiro, crio um gabinete de investigação, passo um pente fino em tudo e põe na mão da polícia. Sabe por quê? A polícia já está investindo. Ele precisa de mais informações. Os comprovantes de recebimento da esposa dele, filha e dele, já tem. É por isso que não tiraram. A investigação, por algum motivo que eu não sei qual, não vou criar ilação aqui, no governo aqui, não conseguiu andar, não andou. E se você votar nesse cara, ele vai ser preso daqui a 4 anos. Tem que ser preso agora, para moralizar isso. Então, assim, quando eu falo que a Polícia Federal vai prender, é porque eu tenho certeza e confio nas instituições. Prova cabal, que significa perfeita. Recebeu, tem declaração e as empresas noteiras que ficam tirando nota para esses caras. Acabou errando, segundo um deles. Teve o pedido do advogado do Ricardo Nunes de arquivar o processo. E qual que é o desespero agora? Fica vendo o que vai acontecer comigo, o tanto de processo que eu vou tomar. Por que eu vou tomar esse tanto de processo? Porque eu estou mostrando e deixando o sistema sem roupa. E é aí que está o detalhe. Eu aguento o tranco. Eu quero saber se você aguenta mais um tranco, mais um governo desses caras, mais uma reeleição desses caras. Candidato, o senhor está caminhando para os últimos 10 minutos aqui. O senhor tem criticado a gestão do prefeito Ricardo Nunes por ser uma continuidade da gestão do Dória. Você diz que é tudo uma coisa só. Eu não. O Dória que falou que vota nele também. É tudo um herdeiro do outro. Falou Covas isso, o e senhor depois foi encontrá-lo e ele disse e isso. ele pediu para eu ser vice dele, eu não vou ser vice nunca de um banana. Ao mesmo tempo, o senhor se cercou de ex-secretários do Dória. Felipe Sabará, rompeu com ele. Wilson Pedroso foi secretário particular. Até agora o advogado que o senhor contratou na campanha, Nelson Williams, também foi advogado aí do advogado ex-prefeito. Advogado. Fazer o quê? O cara é advogado de um monte de bilionário. Normal. E o senhor, isso estou falando porque adversários do senhor, para lembrar aqui de cabeça, a Tabata já falou isso, de algumas similaridades da campanha, da postura do senhor com o Dória, quando o Dória foi candidato a prefeito, de ter uma campanha, inclusive, nacionalizada, falando de Brasil, né? Dória o Dória 14 virou partidos políticos, ele eu tô sozinho. É igualzinho. O Dória, eu digo ele tinha dinheiro público e eu não. Ele doou para a campanha dele, eu não. De política nacionalizada. Para chamar a atenção que você tá sozinho. A rejeição dele se deve ao fato dele ter usado a prefeitura como trampolim, grande parte. A rejeição dele foi ter levantado contra o Bolsonaro e contra o Lula ao mesmo tempo. E ter politizado a questão da vacina. O senhor tem nacionalizado e deitou também. em cima, mas isso não foi a rejeição. Porque nacionalizar é chamar atenção, só isso. Eu internacionalizei. Inclusive, eu recebi carta do Trump, depois que eu fui agredido pelo Datena. Deixa eu te explicar. O senhor pretende usar, o senhor cogita, não utilizar como trampolim, porque seria de caso pensado, mas abandonar a prefeitura. 1.460 dias na prefeitura. Porque o senhor já deu declarações que deixam ali, se o Lula morrer, mas se o cenário for diferente... vai morrer, não vai. Não espere não, ele vai insistir, ele não vai fazer igual o Biden. O Biden teve a hombridade, com a idade avançada, de não disputar a eleição. Eu acho que nunca o Lula vai fazer isso, porque ele não tem sucessor. Então, assim, o meu compromisso com o povo de São Paulo é fazer um governo histórico. Exatamente na minha agenda já está travado, porque eu já sei que eu sou o próximo prefeito, com fé em Deus e com a bênção do povo. 1.460 dias de governo. 1.460 dias tocando o terror na vida desses comunistas e devolvendo a riqueza para o povo. O senhor tem falado do enxugamento da máquina, essa é uma bandeira que o senhor tem defendido, está no seu plano de governo. E, ao mesmo tempo, o senhor fala em triplicar o número de subprefeituras, né? De 32 para 96. Para 96. Eu queria entender como vão funcionar essa infraestrutura. A subprefeitura hoje é uma estrutura robusta, né? Tem vários serviços ali,
é importante para aquela região? O senhor vai triplicar, Tem subprefeitura que tem 7 prédios. Nós vamos unificar tudo num prédio, parar de pagar aluguel, fazer pergunta de novo, com área para quê? Para ter nas 96 distritos que você não tem acesso à subprefeitura. Você não vai precisar ficar faltando um dia de serviço para ter acesso à subprefeitura. Nós vamos demitir esse tanto de companheirada que está trabalhando na campanha política, esse tanto de gente que usa do nosso dinheiro público para ficar perpetuando o poder. Nós vamos trazer um 56, que é o aplicativo que hoje não usa para quase nada. Nós vamos colocar todos os serviços que são possíveis na palma da sua mão. E aí, se precisar de ser atendido presencialmente, vai ter no seu distrito. São 472 bairros. Nós vamos colocar isso aí e nos 96 distritos. Tendo no seu distrito, você tem proximidade. Inclusive, vai ter o gestor de bairro e vai ter os zeladores que, nesses distritos, vão ter ligação com esses líderes, né, do bairro, com os zeladores do bairro, com o GCM, vocês vão ter os contatos das pessoas e vão ficar completamente centralizada a prefeitura. Não para cabide de emprego, para pegar gente que quer oportunidade política. Não, nós vamos fazer direitinho, pode confiar. Volta no 28. E isso será feito, segundo o senhor, mediante um processo seletivo rigoroso. O senhor até chegou a dizer que bancaria do bolso, né, esse processo seletivo. E eu falei que eu vou fazer, bancar do bolso. Não, o senhor vai fazer esse processo seletivo, porque entender como vai funcionar. Porque Eu não falei O senhor já falou isso uma vez... no coletiva de imprensa, eu perguntei para o senhor, lembro disso perfeitamente. Então, vou tirar um dia meu de trabalho, então, antes de virar prefeito, que já é bancar do Queria bolso. entender como é que vai funcionar, porque assim, agora, no período que o senhor está de campanha, né, quando o senhor, enfim, escolheu o partido, o senhor já explicou porque escolheu o PRTB, mas o PRTB escolheu um partido cujo o presidente tem essa suspeita de ligação com o PCC. Quando o senhor foi escolher lá o representante do caso lá para fazer um serviço de despachante lá da empresa de aeronave, junto às agências, tem aquele piloto lá, o Tem despachante... algum cadastro que a gente pesquisa se o cara é do PCC antes de contratar um despachante? Não, Tem algum neste caso ele é réu por Mas eu narcotráfico. lá sei quem é esse cara, ele fez... Não, por isso que eu queria entender, como é que vai funcionar o processo seletivo? Tem um processo onde eu sei que o cara é do PCC ou não? Oi? Tem ou não? O TJ, de São Paulo. Pois é, agora você Você pega... digita o nome da pessoa lá, o CPF, você vai e vem vender todos o os processos aeronave. dele. Eu pra você ver, nunca vi o cara. O cara foi contratado só para transferir a aeronave. A procuração é específica para a venda de aeronave. Tem que ter um despachante, só isso. E acabou, a procuração só fala disso. A aeronave foi vendida e acabou. Nesse processo seletivo do senhor pode acabar selecionando, por exemplo, um cara que é réu por tráfico de drogas, um cara que é réu por pode mexer com corrupção. droga, quem é que vai saber? Vocês dois. O senhor falou que Vocês ia podem fazer o ser processo traficantes seletivo. e fingir que é jornalista. E aí, o que eu vou fazer com isso? O senhor que prometeu o processo seletivo, Não, é o que eu quais tô são os te falando. critérios que o senhor vai adotar para selecionar as Se pessoas? descobrir tiver alguma coisa que atrapalha a conduta da pessoa, vai ser tirado imediatamente, não vai ter duas conversas. O que eu estou te falando é que jornalista pode ser, dono de televisão pode ser, todo mundo pode ser. Político pode ser, tem político que cheira, tem político que não cheira, entende? E qual vai ser a régua do... A régua por exemplo, é simples, assim, competência. Não, mas eu digo, por exemplo, se tiver alguém foi pego e mal feito. O senhor vai aguardar um indiciamento, uma condenação em primeira instância, em segunda instância. A máquina é grande, por mais que o senhor prometa que vai enxugar, Claro. São muitos funcionários. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é a vida pregressa do cara. O cara tem alguma coisa, resolveu, não resolveu, aí é diferente, o cara está sem resolver. A morosidade do Brasil hoje, com 15 mil, salvo engano, 15 mil juízes, faz que um processo demore 10 anos, 20 anos. Então você não pode condenar um cara à eternidade e falar que ele não pode fazer nada disso. Agora, da minha vontade, para entrar tem que ter a conduta ilibada. O cara teve algum problema, que seja administrativo, que seja de qualquer ordem, está resolvido, não tem problema. Esse cara, ele na sociedade, ele trouxe benefício, ele aumentou a produtividade, ele de fato tem servido à sociedade, é uma coisa. Agora, a pessoa está lá no cargo, e aí abre um indiciamento, igual esses caras de máfia de creche, aí tem que tirar todo mundo, inclusive o prefeito. Porque o prefeito, ele não está sendo indiciado porque ele é o prefeito, ele está sendo indiciado quando ele era vereador. E ele recebeu. Então ele nunca deveria ter sido nem candidato. E espero no futuro que a ficha limpa valha para todo mundo, e inclusive para o Lula, que não valeu. Teve a condenação, fez tudo certinho. O Collor, por exemplo, já teve inelegibilidade, teve que esperar o prazo. O Bolsonaro está cumprindo inelegibilidade até 2030. Então, assim, a lei tem que ser igual para todo mundo. Então, se a lei já fala, nós vamos aplicar o princípio da lei do ficha limpa. A pessoa não pode, então não pode. Uhum. Falando em princípio, eu vou pegar uma questão também envolvendo a transparência. A gente fez uma pergunta para o senhor, o repórter que trabalha com a gente, no Roda Viva, sobre... O senhor tem falado de que vai fazer uma gestão transparente, chegou a dizer que vai ter câmera para filmar as reuniões, e a gente perguntou para o senhor por que o senhor não deu a transparência sobre essa questão dos financiamentos, que o senhor disse que não tem, de cortes de redes sociais.
O senhor diz, não tem, durante o período de campanha e pré-campanha não houve. Não, não houve mesmo. No Ministério Público. Não, a pergunta é por que o senhor não abre? É uma questão mas se não que, houve, inclusive, tem o quê? colocado. Não, mas vou abrir o quê? Se não teve, cheque. O Ministério Público mas é a palavra pediu do senhor. Mas que o se ele senhor pediu, tá lá, voluntariamente, ué. o senhor voluntariamente abrisse suas contas. Tá lá, ué. O senhor não pensou em colaborar com isso? Mas se eles pediram, tá lá, ué. Não tá lá. Ué, mas Não tá no processo isso. qual que é a lógica? Se eu tô te falando que não tem, é só você pegar na meta, ué. A meta é a minha cliente. Eu pago pros caras, é só pedir pra meta. O senhor não fez isso. Mas pra que eu vou fazer? Eu vou abrir meu sigilo? Pra quê? Público está pedindo. Se o Ministério pede pra meta, a meta mostra. É lá também. Porque o senhor Você é não, o Ministério Público. O senhor é o maior interessado em esclarecer essa questão. Eu sou, mas eu não tenho que abrir meu sigilo, isso é lei, eu sou jurista. Você acha que eu vou cair num negócio desse? Eu voluntariamente, ninguém me perguntou antes. Se tivesse chamado e falado assim, vem cá, vamos trocar uma ideia. Decidiram agora e derrubaram no outro dia, para julgar. Ontem foi 4-3 lá no TRE. 4-3. Nós vamos ter que resolver lá no Supremo Tribunal Federal, no TSE, vamos ver ali o melhor caminho. Interessante, para derrubar, derrubou em um dia. Para voltar, 30 dias. E ainda 4-3, beleza. Agora, se chamasse para mim, fala, o que é isso aqui? Eu explicaria, até poderia, você vai tomar uma multa, você vai tomar não sei o quê. Não, mas a gente vai derrubar, depois a gente vê. Aí 28 dias depois, a gente vai ver o quê? Aí você vê um tribunal dividido, o presidente teve que desempatar o negócio. 3 para um lado, 3 para o outro, e o desempate. Fiquei olhando para aquilo, imagina. Eu estou sem rede social, sem dinheiro público, sem TV, sem tudo. Sem mobilidade numa mão. Imagina o que esses caras estão fazendo para me tirar dessa disputa. Candidato, para finalizar essa questão da transparência, nessa resposta ao Roda Viva, o senhor disse das gravações. Eu vou gravar as reuniões que forem necessárias. É igual a da presidente, já é gravado. Aí tem que ser solicitado por interesse público. Essa declaração sua dá margem para a gente entender que seria uma transparência seletiva, conforme a conveniência do senhor. Vou filmar. Só vou filmar o que eu quero, né? E não todas as reuniões. Cara, conhecendo o princípio do setor público precisa ser muito claro, né? Tá, conhecendo vocês da imprensa como eu conheço, é claro que não tem que filmar tudo. Vocês ficam o dia inteiro enchendo o saco de pai de aluno de escola minha para ficar pegando coisa que não existe. Nós estamos numa campanha eleitoral, vocês ficam infernizando as empresas, as pessoas. Nosso negócio que a gente serve lá no Camizungo, vocês estão aterrorizando aquele povo lá. A gente está aí ajudando. A gente não é prefeito de Camizungo. A gente não é prefeito na África. Olhando para o lado que vocês vivem o dia inteiro infernizando a vida de todo mundo, eu vou fazer o que a lei manda e acabou. Se a lei manda, eu vou registrar tudo, vou fazer tudo do jeito que tem que ser registrado. Agora, a minha intenção... Então não vai ter nenhuma novidade em Vai ter uma novidade, claro. Informatizar a prefeitura inteira, não é informatizado, por exemplo. Não, filmar as reuniões, só que o senhor quiser. Não, filmar pode filmar todas. Inclusive vai ser filmado. Agora, ter acesso disso tem que ter o interesse público. Não de gente curiosa com site de fofoca. O problema é esse jornalista que virou site de fofoca, o dia inteiro fofoca, o dia inteiro fofoca. O dia inteiro é prende Deolane, sobe Deolane, faz isso aqui, Deolane pra lá, pra cá. Virou um negócio de fofoca. Qualquer site de fofoca que tem aí, que recebe dinheiro público, qualquer um desses que você imagina aí. Então, assim, já tá assim, perturbador esse nível. Mas eu entendo, nós estamos num processo eleitoral. Candidato, nosso tempo esgotou aqui. Quero agradecer Obrigado por essa 1 hora de conversa, se você despedir. Gente, essa é uma guerra, né, que é a revolta do povo, igual o Renan trouxe aí, é uma revolta popular. Você ficar aí assistindo, você não precisa gostar de mim. Você não precisa. E eu também não preciso de gostar de você, mas eu quero te falar, eu sou o único desses políticos que ama esse povo. Esse nosso povo tem jeito. Nós não precisamos de um tutor, a gente não precisa de um prefeito para ser pai nosso. Nós precisamos de alguém para nos libertar. E eu estou disposto, eu larguei todas as minhas coisas de lado para servir você. E eu quero te pedir humildemente, investe no futuro. Eu sou um político jovem, se você investir em mim, eu vou te honrar e não vou te decepcionar. As pessoas na Quebrada, estavam em Heliópolis, eles falaram, Marçal, nós estamos apostando tudo em você, não nos decepcione. Então eu já vou falar rasgado, eu não vou decepcionar você. Eu não tenho que me curvar para ninguém, nem para mídia, nem para político, nem para ninguém. Não tem contrato público e nunca na minha vida eu preciso mexer com isso. Eu me curvo diante do povo. Se você precisar de um servo, eu sou o maior servo desse povo. Digita 28, mas usa a tecnologia. Usa o seu Instagram, suas redes sociais, seu WhatsApp. Troca ideia com as pessoas e vamos junto nessa revolta no dia 6. Muito obrigado aí pelo tempo de qualidade e pelas perguntas. Um grande abraço e faz o M.
Eu que agradeço, candidato. Essa foi a última entrevista da série de sabatinas do Metrópolis, com os 5 candidatos à prefeitura mais bem colocados nas pesquisas. Continue conectado no canal do Metrópolis no YouTube.